Bom dia, pessoas que me assistem, jovens, adultos. A idade até eu faço questão que haja, assim, muitos pessoas de diferentes idades, né? Porque a gente sabe que o processo hoje de consciência, de formação, de maturidade, ele está um pouco mais acelerado, né? E não é o fato de que a criança ou adolescente tenha interesse de aprender, não é os tempos finais, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos, né, Deus vai derramar da sua unção, da sua graça, da sua sabedoria sobre jovens, adultos, idosos, né? Em Joel está acontecendo, né? Nós estamos vendo lá no Paquistão um movimento cristão, né? Em países que antes eram pessoas assim, não podia nem falar de crente, de evangélico, né? Que a sua cultura não permitia. Hoje o evangelho está penetrando, né? É o cumprimento profético, né? Porque podemos falar de política, de muita coisa, mas a realidade é que Deus está separando seu povo para o rapto da igreja, né? E o mundo está aí disperso, né? Cada um querendo tirar proveito, né? Uma oportunidade para se dar bem na vida, né? Isso a gente vê, né? Pessoas querendo se dar bem na vida, mas se dar bem na vida com a visão mundana, né? O que de repente é abominação para Deus, né? Porque segundo a ótica de Deus, se dar bem na vida é fazendo a vontade do Pai, né? Se separando do pecado, se limpando, né? Frequentando lugares mais puros, né? Velho ditado aquele tá de pé, né? Diga com quem andas, que eu direi quem és. Eu acho que nem tá na Bíblia esse ditado, mas ele é tão forte, né? Diga-me com quem andas, que direi quem és. Não tenho certeza, talvez alguma coisa parecida na Bíblia está escrito, né? Então a pessoa andando no meio dos... aí até tem a questão, né, que Jesus andava no meio dos fariseus e foi considerado pecador, né? Ele sentou lá no grupo lá de cobrador de imposto, inclusive, né? Os judeus odiaram Jesus porque era uma afronta, né? E antijudaica, né? O cobrador de imposto cobrava imposto pro país lá que controlava, né? Que era a Roma, né? Roma administrava Israel, né? Então os judeus ficaram mordidos, né? Então é isso aí, mas a palavra de Deus é às vezes meio contrária à lógica, né? Toda vez que eu penso eu deito na cama, oro, tenho os meus problemas pessoais, todos têm, né? Eu meditando aqui, ali e tal, e passou o tempo. Agora, quando eu levantei, eu olhei no relógio, 5 e pouco. É bom, né? A questão do tempo não é a nossa mente que define, são surpresas, né? Surpresas. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo uma charge e era pro Grêmio, na época
na época daquele jogador famoso uruguaio que veio jogar no Grêmio, né? E eu estava fazendo essa charge, né? O Soares. E eu, pelo que eu me recordo, eu sentei aqui no computador, era umas 1h30 por aí, da madrugada. E quando veio, eu olhei, já estava clareando o dia, 6 horas. E aí eu digo, pô, mas o que é que acelerou o tempo, né? Mas é um mistério, são mistérios de Deus, né, pessoal? Às vezes o tempo para nós, ele acelera, e aí, o que tu vai dizer, né? Às vezes tu quer dar uma cochilada, tu bota a cabeça no travesseiro, quando vê 6 da tarde, o tempo é um mistério de Deus, né? A gente não sabe o mecanismo do tempo, né? O relógio não consegue prender o tempo. Essa história de que, né, o pessoal exalta muito lá os ingleses pela sua pontualidade, mas ninguém segura o tempo, né? E essa noite eu pensei, porém, que o Senhor me mostra alguma coisa, e o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou uma disputa política, né? E a sabedoria, né? Porque a política tem sabedoria, né, pessoal? Na hora de escolher um candidato, né? Analisar as propostas, aqueles que têm mais capacidade, aqueles que têm mais, né, fidelidade, inclusive, né? Porque o papo é, né? Mas Deus dá a pista. E eu vi, assim, pessoas jovens, né? Eu estou observando até que Deus está levantando pessoas jovens. Eu tenho um parente meu que agora se tornou prefeito numa cidade e está fazendo uma mudança lá que fazia anos que não faziam, né? Loteamento lá meio irregulares e coisas assim que vai passando e ele tomando decisão de regularizar, né? E mesmo com as limitações dele, ele tá movendo, tá? Isso é bom, né? É salutar, gente nova, né? Mente, né? Assim, disposta a mudar, né? Porque, sei lá, eu não vou descartar que a sabedoria dos antigos é bom sim, mas tem que haver um equilíbrio, né? Como na igreja também, né? Pessoas muito novas e pessoas idosas, né? Então, pessoas de mais idade transmitindo conhecimento e gerando novas lideranças, né? Isso faz parte, né, pessoal? Então, falar o que hoje, né? Tem a ver com isso, né? Nós não se desesperar, né? E agora, o que será de nós? Quem poderá nos defender, né? Como o Chapolin, né? Mas tem a geração nova aí que Deus está preparando, né? Eu creio, né? E tem que haver, né, um equilíbrio, né? Jovem, pessoa mais de idade, tem que haver, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Hoje a live é curta. Olha, para falar a verdade, eu até nem lembro a capa que eu botei, né? Mas tem a ver com isso, né? E peço a Deus que, né, tenha um bom fim de semana, que o Espírito Santo te ajude, né? Mas uma juventude, né, alicerçada na palavra também, né? Porque vem o vento, vem a tempestade e a pessoa, ela não tem preparo, ela não aguenta, né? Agora uma pessoa mais
mais preparada, né, que já passou de repente pelas experiências do batismo, né, que não é só falácia, né, porque a pessoa aceitar Jesus para se promover politicamente também é meio estranho, né, mas enfim, né, Deus sabe tudo. Agora, a maturidade, né, alguns adquirem a maturidade mais cedo, né, mas geralmente, né, 20, 25, 30 anos é criança, né, algum que outro que de repente se destaca, né, mas a maturidade vem lá pelos 40, 50 aí eu acho que já é um tempo razoável, né, aos 60, né, hoje houve ali um rapaz, né, e pastorzinho que pregava e papapá, imagina, já se intitulou pastor, só que o pessoal começou a estranhar o dom de línguas dele, né? E por fim, cortaram os naipes do menino, né? Porque assumir um púlpito, uma igreja lotada, e não é para qualquer um, né? E aí o menino saiu a profetizar, entregar mensagem, pá. Mas isso aí é de proveito, sim, a Assembleia. Eles têm o costume, assim, hoje eu sou assembleiano, eu posso falar, né? Fui assembleiano um tempo atrás, aí saí, fiquei um tempo fora, aprendi muita coisa, voltei. Mas os assembleianos, eles têm um costume, assim, de explorar os midiáticos, né? O cara faz sucesso aqui, aí o pastor vem pra cá, vem trazer uma mensagem pra nós, a igreja despega, e aí lota a igreja pra ver o pastorzinho, né? E quando vê, né? Quando vê, começa a dar problema, começa a dar confusão, porque a Bíblia não é pular, saltar e sapatear, né? Já teve alguns movimentos aí, né? Uma vez eu fui lá no Gideão Missionário, Sapato de Fogo, tinha uma cantora lá, Sapato de Fogo, e pulava e papapá, e hoje não se fala mais no Sapato de Fogo, né? Então é esse tipo de apelo, né, emocional dos assembleianos. É bom que Deus deu uma cortada, né? A unção não precisa sapatear. A unção, ela vai descendo assim, ela vai... Quando vê a pessoa começa a escorrer uma lágrima, começa a escorrer outra lágrima, fica até meio, né, assim, meio constrangida, tem que secar, tirar o óculos. Aí o Espírito falando, né? Agora sapatear e todo mundo... E algumas igrejas começam a cirandar, a girar, parece um terreiro de macumba. Um terreiro de macumba, acontece isso. A pessoa começa a girar como se fosse um samba lá no Rio de Janeiro, as baianas, né? Deus tem que podar. Outra coisa, eu tenho orado para Deus podar, né? Pastor já velho, pastor já que não espanta nem mosca, né? Pastor, meia dúzia de puxa-saco ao redor, a igreja fria, a igreja não tem alimento, pasto seco, né? Deus remove, Deus bota gente nova, né? Nós temos que orar por uma igreja avivada, não uma igreja aí, né? A vida de Jesus quase acontecendo e o povo lá, né? Falando abobrinha, né? Não tem luta, não tem batalha, não tem exploração,
não tem jejum. Eu até concordo que hoje em dia surgiu neopentecostalismo, tem igrejas diferentes, assim, mas o povo precisa se alimentar. Se nas igrejas tradicionais não tem alimento, eles vão procurar outra igreja, né? Eu até não concordo nomear pastora. Não, a Bíblia mesmo não diz explicitamente pastora, né? Tem as obreiras, as mulheres que ajudaram lá Paulo, né? Que a Bíblia cita, tem expoentes na Bíblia que fala de Esther, de servas que se dedicaram à obra, né? Agora, né? Hoje tem pastora pregando, mas é aquela velha história, né, pessoal? Se Deus não tem cachorro, quando ele está caçando com gato, Deus prepara, né? Se o homem é tímido, fraco, quando vê surge uma mulher lá que toma pulso e, né? E que inspira confiança, enfim, que Deus levanta, né? Só que tem detalhes aí, né? Que o aconselhamento familiar, de repente a mulher pastora, solteira, também é complexo, né? Nós temos que se dar conta que na urgência, né? Deus usa, até que Deus prepare um homem, enfim, né? Mas é tudo os últimos tempos, né, pessoal? Hoje em dia Deus está usando até as mulas. Não estou querendo me referir à mulher, né? Mas Deus está usando. Está tão assim, né? Escancarado o problema, né? Deus levanta lá uma pessoa que nunca falou em línguas, que não nem conhece a Bíblia e profetiza numa igreja. Deus pode tudo, né? A minha questão aqui não é, de repente, defender bandeira política, ideológica, nada. Esse nunca foi meu interesse. É defender a consciência, falar daquilo que realmente importa, falar das experiências que eu tive sobre o rapto da igreja, o desespero que ficou, a sensação que eu senti, no caso, um momento lá da minha vida que eu experimentei a ausência do Espírito Santo, pessoal. Não tem explicação. Tipo assim, agora tu pode fazer tudo o que tu quer. E eu já vi em muitos testemunhos a mesma mensagem. Agora tu pode fazer tudo o que tu quer. Depois do rapto da igreja, agora tu pode fazer tudo o que tu quer. Não tem mais pecado, não tem mais nada. Tu já pensou? Aí o cara pensa assim, aquela mulher que eu gostava, eu vou chegar nela, vai ser um Deus nos acuda, pessoal. Vai ser um Deus nos acuda, essa terra vai sofrer. Vai haver catástrofes, vai haver a grande tribulação que a Bíblia fala, né? E o povo aí está, né? Eles estão olhando para o mundo, tentar um bom dinheiro, pegar daqui, dali, fazer um negócio, um rolo, né? Comprometer a sua alma, né? Se Deus está falando, fuja do pecado, se limpa, se purifica, esteja preparado para aquele dia. O pessoal procurando a sujeira, aceitando propina,
né? O que temos visto aí, igrejas aceitando pacote de dinheiro, de repente prejudicando o grupo, né? Os cristãos fiéis, mas os cristãos fiéis, Deus cuida. Aquele que é dizimista fiel, Deus está protegendo. O dinheiro santo, limpo, suado, honesto, né, que Deus requer, está sendo depositado nos cofres, né, da igreja. E esse dinheiro meio estranho que aparece aí, né, vamos deixar consciência de cada um, né? Essa de defender partido político e pro papel, porque havia um tempo atrás aí a bancada evangélica, não se fala mais. Tanto escândalo e coisa que aconteceu e hoje está tudo quietinho, né? A consciência acusa, né, pessoal? A Bíblia se cumprindo, né? Muitos escândalos, né? Mas o escândalo maior vai ser aquele dia não subir no rapto. Esse é o grande escândalo. Esse aí. E o que fazer depois? Encarar lá a besta, né? A marca da besta. Fugir da perseguição dos drones. Fugir da polícia secreta mundial que vai estar nas mãos do anticristo. Da tecnologia, da inteligência artificial, né? Talvez já haverá os robôs que vão perseguir, que vão fiscalizar. Eu, segundo a minha ótica, a minha experiência pessoal, nesse tempo, aceitar a morte, enfim, né? Se fugir, né? Tentar sobreviver sem alimento oficial, né? Porque vai ser tudo controlado. Tu não vai poder ir comprar no supermercado, porque além de ser identificado, tu não vai poder comprar. Não vai poder vender, tu vai ser um marginal social. Né? O mundo inteiro, né, vai estar sob controle do anticristo. E o pior, né, que essa pessoa vai transmitir um alívio, sei lá. Ele vai ser uma autoridade, ele vai seduzir. Então muitas pessoas vão dizer, mas eu prefiro então, né, o que tenho, enfim, não ficar à margem da sociedade, né? E hoje em dia o cartão de crédito tá tão forte, né? O meu cartão de crédito é o cartão do banco aí, da poupança. Se eu não tenho dinheiro, não funciona. Já recusei um cartão de crédito de uma loja aí, porque eu sei como é que funciona. Tu começa a se acostumando e tu começa a gostar do teu limite, que tu tem um limite, que tu pode gastar, e quando vê tu gasta o limite, e quando vê gasta um pouquinho mais do limite, e quando vê o banco já está te chamando, né, para tu regularizar, tu não tem, e aí tu tem que fazer parcelamento, e quando vê tu está endividado, que é justamente o propósito do cartão de crédito, é endividar. Aí tu está nas mãos dos mafiosos da economia mundial, né? É uma máfia. Essa história de tu tem Visa, Mastercard, que tu é o importante, isso é uma falácia, pessoal. Isso aí como é que se diz, os gigolô do dinheiro, né? Querendo se apoderar da tua liberdade, do teu pensamento. Aí quando a pessoa está endividada, ela
nem está pensando mais em Cristo, em Jesus, em se preparar para a vinda de Cristo, porque está endividado. Ele só quer achar uma saída para pagar a conta, né? De repente vender um terreno, uma casa. Eu escutei agora um podcast, ontem, né? Sobre os Estados Unidos. A inteligência artificial já está controlando os Estados Unidos, a economia. Aí tu vai no hospital, tu fica uma semana internado, quando vê tu tem que vender a casa para pagar a conta. Tu tem que vender um imóvel, tu tem que vender um carro, tu tem que vender... O povo americano está debaixo de um jugo diabólico, pessoal. O Brasil aqui, eu nunca pensei em exaltar o Brasil, mas nós somos um paraíso. O nosso SUS aí, a pessoa vai lá com chinelo de dedo, com dor de dente, com, sei lá, com uma enfermidade X lá, eles fazem a triagem, a pessoa recebe o remedinho, de repente até a consulta, claro, a consulta, tem as UPA, tem, né, a central de triagem, trata os pacientes assim, de emergência, né, semi-emergência, desafoga os hospital também, né? E aí, quando vê, a pessoa está até numa cama, num leito de hospital, e passa lá uma semana e tal, e o governo paga. Nos Estados Unidos não tem essa moleza, pessoal. Lá é dinheiro que funciona, é uma sociedade capitalista, sem dó nem misericórdia, né? E aí nós estamos vendo aí a população de rua morando debaixo né, das tendas, dentro de carro. E essa inteligência artificial, segundo o podcast, ele vai dominar o mundo. Mas nós sabemos que antes da igreja, né, ser pressionada e ser acurralada, como se diz, né, nós seremos retirados da terra. Ele é fiel, né, ele prometeu. Vamos seguir firmes, né, pessoal? Sabendo que aí adiante nós vamos se deparar com muitas situações, e não negar Cristo, né? Está preparado, porque a Bíblia fala, olha, aquele que me negar perante os homens, Jesus, né? Lá na presença do Pai, né? Coisa séria, né? E as evidências estão aí. As conversões em massa, lá nos Estados Unidos mesmo, algum tempo atrás agora, eu acho que uns 2, 3 meses, uma população lá se batizou, lá no Rio, lá, mas centenas, milhares, né? O que era os Estados Unidos anos atrás, né? Um modelo para o mundo. O evangelho lá, a riqueza americana foi o evangelho que deu. Os líderes evangélicos, os pregadores, os homens de Deus. E agora está se dilapidando, né? Agora os amigos do rei que se dão bem, né? A lei diz tal coisa, quer dizer, a inteligência artificial, né, está administrando o país, e aí não tem ética, não tem moral, não tem mais nada. Vamos encerrar, né, pessoal? Que Deus nos capacite para enfrentar esses desafios futuros, né? Que Deus restaure a sua igreja, purifica, né? Faz as suas mudanças segundo a sua vontade, eu peço em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Amém.